Olá! Para você que está fazendo o atendimento de contoterapia individual ou o curso de contoterapia, estou passando aqui para te explicar como que surgiu essa abordagem com esse método de criação de contos terapêuticos. Eu venho de uma formação acadêmica administrativa com especialização nessa mesma área, de auditoria, com experiência em consultoria na área de compras e importação. Quando nós, meu companheiro e eu, resolvemos ser pais, eu senti uma necessidade de sair do mundo corporativo numa estratégia em busca de mais autonomia de tempo e disponibilidade para quando os filhos chegassem. E aí o que surgiu foi uma oportunidade de trabalhar na área de confeitaria. Eu aprendi a fazer biscoitos para vender, passei a decorá-los e virei cookie designer. Foi uma época muito interessante da minha vida, muito corrida, de empreendedorismo, de transição daquela pegada mais pontual, mais mental do mundo corporativo para essa alquimia do fogão, para essa espera do ponto certo do doce, do tempo que o biscoito levava para assar. E esse foi um aprendizado que eu trago até hoje. Ele serviu com os meus filhos, serviu para o meu relacionamento de casal, serviu principalmente para mim mesma, serve para o trabalho que eu realizo hoje com contos. O aprendizado de que, assim como a natureza não dá salto, tudo tem o seu tempo. E quando os filhos chegaram, chegou a delícia e também vários desafios. Assim, aspectos de ordem emocional, psíquica, eu diria até cognitivos, começaram a emergir e precisavam ser vistos. E diferente do convívio social, onde se alguma coisa nos incomoda, nós levantamos e vamos embora, com o filho não dá para ir embora. A maternidade serviu para mim como um grande aprendizado e é uma escola constante onde eu almejo ser um ser humano melhor, mais lúcida, mais inteira, mais autêntica, mais respeitosa e várias outras coisas. Para isso, eu comecei fazendo terapia, experimentei diversas abordagens. Aí eu cheguei no ponto onde começou a valer a pena fazer os cursos, esses que eram possíveis de serem feitos dentro da minha área. Um deles foi uma formação para ser coach, life coach. Eu gostei muito dessa postura voltada para a resolução das perguntas que colocam o mundo em movimento. Mas motivação e produtividade ainda não era o meu lugar de parada. Meu marido e eu fizemos uma formação em reprogramação biológica, que na época contemplava programação neurolinguística, nova medicina germânica, constelação familiar sistêmica. E eu lembro e eu sinto que os conhecimentos adquiridos nessa formação, eles foram muito impactantes na nossa vida familiar. Eu falo e trabalho com essas abordagens com uma tranquilidade e uma certeza que partem da experiência, no sentido de que graças a essas informações, o quanto elas expandiram a nossa consciência em relação ao nosso corpo e a nossa percepção de mundo, gerando bem-estar e saúde, é que a gente teve mais harmonia na nossa vida familiar. Eu hoje enxergo que uma das coisas que mais me conquistou nessa abordagem foi a constante pergunta: essa perspectiva de mundo, essa memória, essa sensação, esse conflito aí, é real ou é simbólico, imaginado? E eu acho que de tantas pessoas que já fizeram essa formação, cada um certamente vai ter algo que chamou mais atenção. Para mim, foi essa porta que se abriu, essa consciência de que o que eu imagino tem um impacto na minha vida concreta, na saúde do meu corpo. Aí, consequentemente, com esse interesse, eu também percebi o quanto o mundo das histórias, dos símbolos, das metáforas, o quanto essas informações provenientes desse conhecimento de mitos nos ensinam, né? Ajuda na nossa angústia existencial. Era claro para mim que o conhecimento lógico, o logos, me ajudava na vida prática. A receita do bolo, passo a passo, que qualquer um que for repetir o procedimento vai chegar no mesmo resultado. Esse conhecimento mais objetivo, ele me auxiliava no dia a dia, mas era o conhecimento dos mitos e as reflexões que as histórias proporcionavam que me ajudaram e me ajudam significativamente na minha subjetividade. Mais tarde, eu também comecei, e faz parte da minha vida até hoje, os estudos dentro da comunicação não violenta. Eu fiz toda a formação, facilitei grupos de estudos no Brasil. Mais tarde, quando a gente se mudou aqui para o Reino Unido, eu fiz formação em CNV aqui também, porque esse é um tema que foi muito revolucionário para as minhas relações. A relação comigo mesma e a relação com os outros. Empatia,
Compaixão, vulnerabilidade, autenticidade são todas coisas fundamentais para relações respeitosas. E saber escutar também é o outro lado da moeda daquele que conta histórias. E assim, eu era e sou um sujeito que interage com o mundo um pouco mais inteira e fortalecida a cada reflexão que uma história me proporciona. Então, com o tempo, tudo isso se juntou e, na verdade, foi bem por acaso, viu? Quando um colega me pediu para criar um conto para ele. Eu nunca tinha criado um conto, nenhum conto. Deu um frio na barriga. Eu expliquei que eu não tinha ideia de como criar ou como fazer uma história, fazer um conto. E aí eu perguntei ele se ele topava aguardar, que eu ia pesquisar e eu ia tentar. Eu já sabia que o arquétipo das histórias está falando da superação de um desafio. Nós queremos saber como que o herói percorreu essa jornada de superação. Então eu sabia que o ponto a ser procurado nesse atendimento para criar uma história era descobrir o desafio, o conflito. E aí eu combinei todas essas ferramentas e abordagens que eu já tinha feito formação num único atendimento, em busca de entender, de ouvir, de enxergar, de reconhecer qual era o desafio que aquela pessoa estava vivendo naquele momento. O que estava vivo? Que imagens surgiam? E assim com o tempo eu fui descobrindo o que eu precisava melhorar. Eu fui fazendo curso de escrita criativa aqui, fiz outro ali, eu fui praticando, errando, acertando, pesquisando, estudando, coletando dados, até chegar num modus operandi, num método que tornou esse atendimento viável. Eu achei que o nome contoterapia fazia jus ao que era ofertado nesse atendimento, eu achei que ele descrevia e descreve o que iria ser encontrado. Com o tempo, eu decidi ir mais além ainda nesse mundo de storytelling. Estava interessada principalmente em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, em autonomia. E aí por isso nós nos mudamos aqui para o Reino Unido, porque aqui existe uma faculdade antroposófica e dentro do campus existe a Escola Internacional de Contação de Histórias. Essa escola forma pessoas do mundo inteiro, das áreas profissionais mais diversas, para serem contadores de histórias que desenvolvem projetos sociais, que atuam na área da saúde, nas corporações, enfim, nas suas respectivas áreas profissionais. Inclusive, é claro, na área de entretenimento e educação. A grande vantagem de estar aqui foi me aprofundar ainda mais nessa realidade imaginativa, perceber que o ofício do contador de histórias é uma grande ferramenta de desenvolvimento, que não fica apenas na intelectualidade, mas que proporciona uma experiência sensorial e imaginativa muito poderosa. E assim surgiu o método de criação de contos terapêuticos. Contos que são individuais, personalizados, que trabalham o pensamento sistêmico e simbólico, que elucidam a nossa realidade imaginativa, que colocam o nosso mundo interno em movimento, porque nos convida a acessar diferentes perspectivas. É leve e profundo ao mesmo tempo. Tem um potencial de acesso e transformação daquele ponto que a gente está querendo trabalhar muito vantajoso, porque contorna e diminui as resistências do consciente. Nós conseguimos visualizar outras possibilidades de resolução ao transferir as nossas projeções para o personagem da história, facilitando o encontro de novas estratégias para o nosso dia a dia. Então, a imaginação, como ferramenta de cura, pode ser muito potente. Saber nutri-la, fortalecê-la, estar familiarizada com ela pode ser muito vantajoso para o nosso equilíbrio mental e para o nosso bem-estar.